Olá, estamos no dia 208 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, teu comentário, teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Juízes no capítulo 10, iremos ler todo o capítulo 10, e iremos iniciar hoje no capítulo 11 e vamos do verso 1 do capítulo 11 até o verso 11. Amanhã nós daremos prosseguimento. Então, lembrando, leremos Juízes todo 10, iremos ler Juízes no capítulo 11, do verso 1 ao verso 11, e amanhã finalizaremos esse capítulo 11. Iremos a Atos dos Apóstolos no capítulo 14, iremos a Jeremias no capítulo 23, e por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Marcos no capítulo 9. Aqui em Juízes, no capítulo 10, nós vamos ler sobre Tolá e também sobre Jefté. E ali no capítulo 11, iniciando a nossa leitura do verso 1 ao verso 11, nós vamos dar prosseguimento sobre o escrito e também falando sobre a vida de Jefté. Vamos a essa leitura? Juízes capítulo 10. Aqui ele vai falar sobre Tolá, Jair e Jefté. Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque, um homem de Isacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, e liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas de povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e serviram a Balaíns, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, e aos deuses dos Amonitas, e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não lhes prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra os benjamins, e também contra as tribos de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas chamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Balaíns. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os manoítas os oprimiram, vocês clamaram a mim, eu os libertei da mão dele. Mas vocês me abandonaram e prestaram cultos aos outros deuses. Por isso não livrarei vocês mais. Clame aos deuses que vocês escolheram, que eles livrem vocês desse aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos conosco o que achar melhor, nós te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispa. Os líderes dos povos de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será o chefe que vive em Gileade. Juízes capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também deu filhos. E quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a eles e os seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater contra os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam, nem me expulsaram da casa de meu pai? Por que procuram-me agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, respondeu os líderes do Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o nosso chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu:
se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor me entregar a mim, serei chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, e faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos eles. E ele repetiu perante o Senhor, em Mispa, todas as palavras que tinha dito. Paremos a nossa leitura aqui hoje, no verso 11, e amanhã retornaremos para Juízes capítulo 11, verso 12 em diante. Mas agora nós iremos até Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Aqui em Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar Paulo e Barnabé em Icônio, em Listra, em Derbe, e eles também retornando para a Antioquia da Síria. Vamos a essa leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão dos judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmavam a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para a cidade licaônicas de Listras e Derbe e aos seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés e aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, e ele viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e Paulo chamaram Hermes, porque eram que ele que tinham trazido a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam lhe oferecer sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e voltem-se para o Deus de Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva dos céus e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram os ânimos da multidão. Apedrejaram Paulo, os arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônico e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes discípulos em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalaia. De Atalaia, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira as portas da fé aos gentios. E ficaram ali por muito tempo com os seus discípulos. Vamos agora para o profeta Jeremias, no capítulo 23. Aqui nós vamos ler sobre o renovo do justo, nós vamos ver sobre os profetas mentirosos e também sobre os falsos profetas.
Vamos a essa leitura, profeta Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomem conta do seu povo. Foram vocês que dispersaram e expuseram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e trarei de volta a sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não terão medo ou pavor, e nem deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que me levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte, de todas as nações, onde os expulsei, e eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles, e o ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo, e entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam a maldade, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo vive de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Nem ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsa esperança, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz, e todos que seguem a obstinação dos seus próprios corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciarei as minhas palavras, e ao meu povo teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto, e não também um Deus de longe? Poderá alguém se esconder-se sem que eu o veja? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões em suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade, pois assim que tem a palha a ver com trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Ou como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, ou estou contra os que profetizam
Sois falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e os que as suas mentiras irresponsáveis desviam o seu povo. Eu não os enviarei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Quando este povo, ou profeta, ou sacerdote, perguntar a você qual é a mensagem pesada da qual o Senhor os encarregou, diga-lhes, vocês são peso, eu os abandonei, e declara o Senhor. Se um profeta ou sacerdote ou alguém do povo afirmar, esta é a mensagem da qual Deus me encarregou, eu os castigarei este homem e a sua família, e assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente. O que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão, essa mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essa palavra se tornará um carga para aquele que se a proferir. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta, qual é a resposta do Senhor para você? Ou qual o Senhor falou? Mas se vocês disserem, essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu os adverti de não disserem isso. Por isso, eu me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e seus antepassados. E trarei sobre vocês humilhação perpétua e vergonha permanente que jamais serão esquecidas. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Aqui nós vamos ver sobre a transfiguração de Jesus, nós vamos ver a cura de um menino endemoniado e também quem é o maior, e também sobre a indução ao pecado. E quem não é por nós, quem não é por nós quem não é contra nós é por nós. Vamos a essa leitura? Marcos capítulo 9. Elias disse, garanto que alguns dos que estão aqui de modo nenhum experimentaram a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois disso, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto monte, onde ficaram a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, a quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom que estamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe deu essas ordens, que não contassem a ninguém de tudo que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado entre os mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutiram o que significava ressuscitar dos mortos. E eles perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a meu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutiam com eles. Logo todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, jogue-o no chão. Ele espua pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedia aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Então trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos.
Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou. Ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estavam, porque estava ensinando seus discípulos, e eles lhes diziam: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles guardaram o silêncio porque no caminho haviam discutido quem era maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-os no braço, disse: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. E digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, porque vocês pertencem a Cristo, de modo algum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. E se sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme nunca morre, e o fogo não se apaga. E seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre, o seu fogo não se apaga, e o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que ter os 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre, o seu fogo não se apaga, e cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.